Fala galera, bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Esse final de semana foi bem monótono nas bilheterias e nenhuma grande marca foi batida neste final de semana. Então eu vou abordar o acumulado de alguns filmes que têm feito muito sucesso, principalmente o filme Aquaman. E o Top 5 se manteve mais ou menos o mesmo. Na primeira posição ficou novamente o filme Glass, ou Vidro, do diretor M. Night Shyamalan. E o filme se manteve bem sucedido, não caiu tanto assim, mas teve uma queda maior do que o seu antecessor, teve uma queda maior do que o filme Fragmentado, que fez mais dinheiro no seu segundo final de semana. Enquanto Fragmentado fez 25 milhões de dólares, o filme Vidro fez somente 18 milhões de dólares no segundo final de semana, sendo que muitas pessoas esperavam que o filme Vidro fosse ser um sucesso muito maior. Então, nessa perspectiva, o filme Vidro está sendo relativamente decepcionante, mas se a gente analisar o resultado do filme como um todo, se a gente analisar que o filme custou somente 20 milhões de dólares e internacionalmente já está chegando a 160 milhões de dólares, não tem como negar que o filme é um sucesso absoluto. E nos Estados Unidos, no mesmo período do lançamento, o filme Vidro está com 73 milhões de dólares, enquanto Fragmentado tinha 77 milhões. Mas mesmo assim, o M. Night Shyamalan já teve períodos bem piores na carreira, dos filmes despencarem 70%, 75% da primeira para a segunda semana, e nesse caso a gente viu que a queda não foi tão radical assim, e o filme conseguiu se manter, mesmo que não no mesmo nível do seu antecessor Fragmentado, que foi um filme, convenhamos, muito mais bem recebido e muito mais surpreendente, porque não tinha toda essa expectativa que o filme Glass tem. E vai ser bem curioso a gente analisar nas próximas semanas se o filme tem chances de bater os 270 milhões que Fragmentado fez ao redor do mundo. What have you done, Elijah? E os fãs da DC estão em festa nesse final de semana. No final de semana passado, o filme Aquaman bateu a marca de 1 bilhão de dólares. Foi o primeiro filme do DCEU a bater essa marca. E agora, novamente, eles têm um motivo para comemorar. O filme Aquaman bateu, o Cavaleiro das Trevas ressurge e agora é o filme mais lucrativo da história da DC nos cinemas. Não somente do universo da DC mais recente, e sim de todos os filmes da DC. Isso, obviamente, sem considerar a inflação, porque eu sei que os filmes do Batman, do Superman, se a gente calcular a inflação, eles seriam mais lucrativos ainda, mas eu tô ignorando esse fato. E o filme ainda tem o Japão pela frente para estrear, onde filmes da DC fazem um valor razoável. O filme tá chegando a 1,1 bilhões de dólares e provavelmente vai conseguir arrecadar um valor bom por lá também. E isso torna quase que inevitável que o filme do Aquaman vá de fato ultrapassar o filme Capitão América: Guerra Civil. E como eu bato na tecla já faz tempo, pra mim o universo da DC tem muito mais potencial de lucro até do que o universo da Marvel, porque as pessoas são muito mais ligadas a esses personagens desde a infância. Muitas pessoas cresceram assistindo os filmes do Batman, assistindo o desenho do Batman, assistindo os filmes do Superman, o desenho da Liga da Justiça e por aí vai. Então, mesmo que hoje exista uma ligação muito forte com os heróis da Marvel, com o X-Men, com o Spider-Man, com o Capitão América, eu acho que a ligação que o público tem com os heróis da DC ainda são mais fortes. E eu acho que se a DC caprichar na mão, eles têm chance de ter o mesmo sucesso que a Marvel teve nos cinemas. E o Aquaman é a prova viva disso. E eu acho que o filme pode chegar até a 18ª posição no ranking dos maiores filmes de todos os tempos. Atualmente ele está na 25ª colocação e eu acho que ele vai chegar até os Minions. E um fato curioso que eu percebi no decorrer dessa semana, que eu não lembrei na semana passada, foi o fato do James Wan ter conseguido 2 filmes bilionários. E isso é para pouquíssimos diretores em Hollywood. Por exemplo, o Peter Jackson, que conseguiu com o terceiro filme do Senhor dos Anéis e com o primeiro filme do Hobbit. Outro diretor que conseguiu também foi o Michael Bay, que conseguiu com 2 filmes do Transformers. O Joss Whedon conseguiu com Vingadores 1 e 2. O Christopher Nolan conseguiu com Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas ressurge. E os irmãos Russo conseguiram também com 2 filmes da Marvel e provavelmente vão ser os primeiros diretores de todos os tempos a conseguirem 3 filmes diferentes, batendo a marca de 1 bilhão de dólares, porque Vingadores Ultimato vai sair nos próximos meses. Porém, vocês podem ter notado que todos esses diretores conseguiram bater a marca bilionária com franquias diferentes. Todos esses que eu citei
bateram 1 bilhão ou somente no Senhor dos Anéis, ou somente no Transformers, ou somente na Marvel e etc. E o James Wan conseguiu ir um passo à frente, o James Wan conseguiu bater na franquia do Velozes e Furiosos, ele conseguiu bater com Velozes e Furiosos 7 e agora na franquia da DC. E essa marca, somente ele e mais um diretor conseguiram até hoje. Quem é esse diretor? Vejam no final do vídeo que eu vou responder quem é o outro diretor, além do James Wan, que conseguiu 2 filmes bilionários em franquias diferentes. E em território americano, o sucesso do filme está sendo muito grande, mas não tão estrondoso assim como ao redor do mundo. O filme está ocupando no momento a 4ª posição do universo da DC, mas muito em breve ele vai ultrapassar o filme Esquadrão Suicida e o filme Batman vs Superman, ficando atrás somente da Mulher Maravilha, que ele simplesmente não vai alcançar em território americano, porque o filme foi muito bem sucedido por lá. E aí fica mais uma pergunta para vocês. Será que o novo filme do Batman tem a capacidade de ultrapassar esse filme do Aquaman nas bilheterias? E nesse final de semana também, outro dado interessante foi o empurrãozinho que o Oscar deu em alguns filmes. Mas esse empurrãozinho foi dado porque os espectadores que viram as indicações decidiram ir atrás desses filmes, ou tudo faz parte de uma estratégia já pré-montada pelos estúdios? Eu acredito que seja mais a segunda opção. Alguns filmes como Green Book, que cresceu 153% da semana passada para essa, então, nossa, ele teve um resultado muito bom, mas ele adicionou mais de 1000 salas, então, obviamente, o estúdio arquitetou tudo isso. E outro filme como A Favorita também passou pelo um efeito igualzinho, ele cresceu mais de 100% do final de semana passado para esse, mas novamente adicionou mais de 1000 salas. E o mais interessante desse final de semana foi o filme Can You Ever Forgive Me, que é um filme da Melissa McCarthy, que cresceu quase 800% do final de semana passado para esse, mas se a gente analisar o número a fundo, a gente vai ver que esses 800% não são tão relevantes assim, porque o filme fechou o final de semana com somente 200 mil dólares. Então esse número, esse crescimento, não é tão relevante quanto esse percentual faz parecer. E um dos candidatos a fracasso do ano saiu nesse final de semana, já fracasso de 2019, o filme Serenity, estrelando Matthew McConaughey e a Anne Hathaway. E os dois atores são dois atores excelentes, e os dois estão numa fase muito parecida em Hollywood. O filme estreou com somente 4 milhões de dólares, que é a pior estreia da carreira da Anne Hathaway e uma das piores da carreira do Matthew McConaughey. E o Matthew McConaughey estava vindo numa série de filmes muito bons, mas se a gente olhar hoje, o último filme muito grande que ele fez foi o filme Interestelar, de 2014, e se a gente analisar, a Anne Hathaway, mesmo tendo feito 8 Mulheres e um Segredo, o último filme muito grande que ela tinha feito antes disso tinha sido, curiosamente, o mesmo Interestelar. E esse filme é de 2014, e é mais curioso ainda a gente ver que a Anne Hathaway ganhou o Oscar em 2012, e o Matthew McConaughey ganhou o Oscar em 2013. Então esses dois estão literalmente no mesmo barco e no mesmo momento da carreira. E são dois atores ganhadores do Oscar que eu gosto bastante e eu espero ver eles de novo em grandes filmes. E o filme Bohemian Rhapsody continua a sua história de sucesso. Para mim, a maior história de sucesso de 2018. O filme chegou a 820 milhões de dólares, ultrapassando diversos filmes de enorme sucesso, como o primeiro Animais Fantásticos, como Spider-Man 2, como todos os filmes dos X-Men, o último Piratas do Caribe, Velozes e Furiosos 6 e muitos outros filmes que muitas pessoas não davam nada para Bohemian Rhapsody, e agora ele está entre os maiores filmes de todos os tempos. E respondendo à pergunta do início do vídeo, o outro diretor que conseguiu 2 filmes bilionários em franquias diferentes foi o diretor James Cameron, que dirigiu Avatar e Titanic. E não só esses 2 filmes bateram a marca de 1 bilhão de dólares, como bateram também a marca de 2 bilhões de dólares, o que torna o James Cameron facilmente o diretor mais lucrativo de Hollywood, se a gente considerar a pequena quantidade de filmes que ele dirigiu. Então, pessoal, como de costume, digam aqui nos comentários o que vocês acharam da bilheteria desse final de semana, e vocês têm algum filme que vocês queiram que eu analise um pouquinho mais a fundo? Se sim, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!